cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado é o nome do Senhor, né? Glória a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, né? Que dá a nós essa oportunidade de nós estarmos mais uma vez falando um pouco sobre a palavra do nosso Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero falar um pouco hoje sobre dois temas. Primeiro, sobre ovelha perdida e o filho pródigo. Que às vezes, por falta, né, da examinação da palavra, às vezes a gente erra, né, confundindo, né, o filho pródigo com a ovelha perdida. E cada um é algo diferente, não é a mesma, não tem o mesmo significado igual muitos pensam, né? Muitas pessoas pensam assim, mas se a ovelha tá lá e ela saiu, né, do ministério, o pastor tem que ir atrás, o pastor tem que correr atrás porque tá na palavra e tal. Mas, irmãos, nós vamos ver na palavra de Deus que a ovelha perdida, elas são aqueles que ainda não conhecem, que precisam ser pregados para eles, né, que eles vão ser salvos. E o filho pródigo, sim, né, o filho pródigo. Mas vamos entrar na palavra? O primeiro versículo que nós vamos meditar, ele se encontra em Lucas, no capítulo 15. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, que a palavra deixa bem claro para nós, amém? Lucas capítulo 15 diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros alegre. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, aqui nós vemos essa palavra que deixa bem claro para nós entender que a ovelha perdida, ela simboliza aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus e que o pastor deve ir atrás dessas ovelhas. Ele deve ir atrás daqueles que estão perdidos, né? Quando nós falamos sobre o perdido, nós vamos falar sobre aqueles que estão longe da presença de Deus, aqueles que não conhecem o Senhor. Então, o pastor, ele tem a missão de ajuntar as ovelhas. Ele tem a missão de buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem, aqueles que ainda, né, não tiveram encontro com o Senhor. O pastor, ele deve ir, ele deve pregar a palavra, porque aqui está bem claro dizendo para nós, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, aqui nesta palavra, essas 100 ovelhas simbolizando, né, as 99 simboliza aqueles que já estão no aprisco, já estão na presença de Deus, já estão congregando, já estão adorando ao Senhor. Então esses são as 99, né? Mas a ovelha perdida é aquela que ainda precisa ser buscada, precisa ser ganhada, precisa ser trabalhado o Espírito Santo na vida desta pessoa para que ela, né, ela venha ter um encontro com o Senhor. Olha para você ver em Mateus também, no capítulo 10, no versículo 5 e 6, vem falar também claramente para nós sobre este assunto. Olha, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo: É chegado o reino dos céus. Olha para você ver, as ovelhas perdidas são aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ainda estão no mundo, irmãos. A ovelha perdida são essas que ainda está lá no mundo, está perdida, não sabe o caminho certo, não sabe discernir entre o certo, entre o errado. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, a ovelha perdida não é alguém que saiu da presença de Deus e foi para o mundo, não.
é uma pessoa que não conhece a palavra, que não está ainda, né, assim, firmada em Cristo Jesus. E já a diferença, quando nós vamos para Lucas, eu não vou ler o versículo todo, irmãos, porque ele é muito extenso. Mas Lucas, no capítulo 15, irmãos, já vem falar sobre o filho pródigo, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O filho pródigo já é diferente. Ele, né? Ele estava na casa do pai, né? Mas aí ele pediu ao pai a parte da herança e ele decidiu sair da casa do seu pai, né? E louvado e agradecido é o nome do Senhor. No primeiro momento, ele sai, ele gasta tudo e depois ele acaba caindo em si, né? Quando a dificuldade vem, quando ele viu que somente na casa do pai ele tinha tudo e agora fora da casa do pai, né? Ele estava ali desejando comer até as bolotas, né? Que dava aos porcos, até as comidas dos porcos, né? Aquele filho ele estava desejando. Então ele volta para a casa do pai, né? Ele vem arrependido, ele pede, né, para voltar e o pai recebe este filho com amor, né? Com alegria. Assim deve ser também o pastor, né? Você vê que a ovelha perdida, o pastor vai até ela para ela conhecer a Jesus. Olha que diferença. Já o filho pródigo, não. O filho pródigo, ele conhece a casa do pai, mas ele decide sair. E olha para você ver que o pai, ele não vai atrás do filho pródigo. Ele não vai. Ele não sai à procura do filho, não. Ele fica, nem ele é o filho que tem que voltar. Então, aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, que deixaram de cultuar, deixaram de cumprir com a vontade do Senhor, porque é bíblico, né, nós congregar, é bíblico nós ter pastor, é bíblico, é diante do Senhor, o Senhor quer que nós vivamos em comunhão, em união uns com os outros, porque nós somos membros uns dos outros para formar o corpo. Então, o filho pródigo, ele precisa se arrepender. Então, a pessoa que conhece o Senhor, né, muita gente erra, né? A pessoa está lá na igreja, aí do nada a pessoa já começa, põe defeito numa coisa, um defeito no outro, e sai. E a pessoa acha que não, que o pastor tem que ficar lá batendo na porta todo dia, ô fulano, volta para a igreja, ô ciclano, você tem que... Não, irmãos, não é, a palavra do Senhor não manda assim. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo deixou na palavra dele. Por quê? Porque quando nós olhamos pela palavra do Senhor, irmãos, Vada agradecido ao nome do Senhor, quando Jesus ele envia ali os discípulos a pregar o evangelho, ele dizia, aqueles que recebessem o evangelho, aqueles que recebessem, glória a Deus, ia ser anunciado o reino dos céus, eles receberiam perdão pelos seus pecados, receberiam o Espírito Santo, e com isso seus nomes escritos no livro da vida. Mas se eles rejeitassem, o Senhor disse para os discípulos, sacudir o pó, até o pó que caísse na roupa daquela cidade, daquele lugar, era para eles sacudir. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, ele deu nós o livre-arbítrio. Ele deu nós o livre-arbítrio, é nós que escolhemos. O Senhor, ele não quer que nós forcemos ninguém a cultuar, a buscar o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, às vezes, acontece na nossa caminhada isso. Eu falo que eu, no início da minha caminhada, eu pensava que não. Pensava não, a pessoa faz sua da igreja, você tem que ficar lá, batendo na porta da casa da pessoa, orando para a pessoa, falando para a pessoa ir para a casa do Senhor, mas não é assim que a Bíblia está nos ensinando. Essas pessoas que saíram, elas têm que ter o arrependimento e elas voltarem. Claro que nós vamos tratar essas pessoas com amor, mas nós não temos que ficar lá forçando para que elas voltem. Por quê? Porque elas tiveram oportunidade, foi uma escolha. Assim como um dia Deus nos chamou e nós escolhemos viver para o Senhor, é escolha. Tem muitos que têm escolhido, infelizmente, têm escolhido sair da casa do Pai e não quer voltar mais.
E acha que não, porque o pastor não me dá assistência, porque o pastor não vem me visitar. Ué, o pastor ele tem obrigação com a ovelha quando a ovelha está lá dentro do aprisco, quando ela está lá, ele tem a obrigação de cuidar, de zelar, de ensinar, de corrigir, de exortar, né, de fortalecer, de ajudar a ovelha a crescer. Mas a partir do momento que ela toma a iniciativa de sair, é ela e Deus. Né? Infelizmente, tem muitos pastores que às vezes ficam até preocupados, né? Fica às vezes sem dormir, preocupado, Senhor, será que eu vou ser cobrado? Será que o Senhor vai cobrar de mim porque fulano saiu e tal? Mas não, irmãos. Se a pessoa tomou a decisão de sair da presença de Deus, ela conhece a palavra, ela conhece a casa do Pai, então ela precisa se arrepender e voltar. Né? Não o pastor tem que ficar lá batendo na porta da todo dia, porque às vezes, quanto mais a pessoa insiste para o outro ir para a casa do Senhor, mais ele vai afastando a pessoa. Então, a ovelha perdida, nós temos que ir atrás. A ovelha perdida, nós temos que pregar para elas. A ovelha perdida, nós temos que falar do amor do Senhor, anunciar o evangelho do Senhor, porque eles ainda não conhecem, eles estão, como se diz, né, os olhos estão tampados. Mas aqueles que já conhecem, aqueles que já conheceram o Senhor, felizmente, né, nós vamos orar, mas eles têm que tomar a iniciativa de se arrepender dos seus pecados, de voltar para a presença do Senhor e de receber novamente, né, o nome escrito no livro da vida. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, examinar as escrituras para nós não errarmos, para nós não estarmos fora, né? Mas para nós entendermos que Deus, ele é como fez aquele pai, né, do filho pródigo, né? O pai não exigiu que o filho ficasse, né? Ele queria a parte da herança, o pai foi lá, o pai tirou a parte dele, entregou para ele, né? Porque ele conhecia o pai, ele conhecia a casa que ele tinha, então ele tomou a iniciativa de sair, o pai não obrigou a ele, né? Mas ele fez a sua escolha, então não foi culpa do pai ele ter saído, não foi culpa do pai ele ter se afastado dos caminhos do Senhor, foi uma escolha dele. Então, irmãos, nós vamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Vamos escolher ser fiel ao Senhor. Não vamos sair da presença do Senhor. Não vamos ser crente meninos que fica querendo que o pastor fica batendo na porta da nossa casa todo dia. Eu falo porque eu, no início do meu ministério, eu fui muito assim, achava que tinha que ser assim. Irmãos, nós temos que entender que Deus, claro, Deus levantou o pastor para cuidar, sim, mas nós temos que entender que o nosso compromisso é com Cristo. Nós temos que querer ser visitados todos os dias pelo Espírito Santo, ser consolado pelo Espírito Santo, desabafar com o Espírito Santo e não nós ficar nem com crente dodói. Ah, não, o pastor não veio me visitar e tal. Irmãos, às vezes a pessoa pensa que é tão fácil a pessoa ser um pastor, mas é uma responsabilidade tão grande, né, que um pastor ele tem de cuidar das ovelhas. Então, nós temos que pôr na balança, né? Nós temos que entender a responsabilidade que é, né? Como é, não é uma coisa assim de qualquer maneira, né? O chamado de um pastor é um chamado assim que tem que ter muita estrutura para a pessoa conseguir ir avante, porque senão ele nem consegue, né? Só pelo Espírito Santo mesmo, a pessoa orar e buscar. Então, irmãos, vamos orar pelos pastores, vamos clamar pela vida dos pastores, pedindo a Deus para dar-lhes força, dar-lhes sabedoria, ajudar eles, né, a cumprir com a missão deles. E nós, como ovelhas, fazer a nossa parte, né? Se nós estamos vendo que a ovelha está... Se nós estamos vendo que tem um dos nossos, né, um filho pródigo, olhando para as coisas do mundo, querendo mais o mundo, vamos ajudar em oração, vamos, né, aconselhar se for o caso. Não vamos, né, achar, não, a responsabilidade do pastor que tem que se... Não, irmãos, nós somos irmãos, né, nós somos uma família. Então a Bíblia diz que se um membro está sofrendo, os outros também sentem. O nosso corpo, né, se um dedo estiver sentindo, nosso corpo ele vai sentir a dor daquele dedo. Então nós temos que ser da mesma forma.
nós vemos que o nosso irmão está passando por uma dificuldade, vamos abraçar a causa dele, vamos ajudar, sem expor, nem porque nós não devemos, que aquele que faz o bem, expondo, ele não está fazendo para o Senhor, ele está fazendo para o homem, então ele já ganhou seu galardão. Então nós temos que fazer para o Senhor, vamos ajudar aqueles que estão precisando, né? Vamos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, orar uns pelos outros, estão unidos em uma só fé, em um só propósito, né? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor ele vai voltar. Então nós precisamos estar muito atentos à palavra de Deus, estarmos cuidando uns dos outros, né? Se nosso irmão está sofrendo, que nós busquemos ajudar de alguma forma, né? Louvado o nome do Senhor, a não ser que seja, né, aquele irmão que está na rebeldia, aí já é diferente, né? Que seu irmão está lá fazendo tudo que desagrada ao Senhor, ele conhece a verdade, ele está fazendo errado, nós não devemos colocar nossas mãos, por quê? Porque senão, quando Deus for tratar com aquela pessoa, ele vai tratar conosco também. Porque nós estamos colocando a mão onde não deve. Então, até nisso, nós temos que também pedir o Senhor. Vamos ajudar uns aos outros. Se o irmão está lá vivendo diante do Senhor, mas se o irmão, né, está lá falando mal dos outros, fazendo isso e aquilo, e às vezes ele está passando por prova, vamos orar para que Deus abra os olhos dele e que ele entenda o processo que ele está passando e se conserte diante do Senhor. Amém? Então, meus amados e minhas amadas irmãs, foi essa palavra, né, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para mim estar hoje falando, né, com os irmãos, com as irmãs, e que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de vocês, né? Eu sou muito grata a Deus, muito grata a cada um de vocês que faz parte, né, deste canal, que sempre está ouvindo, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, né, que este canal sirva para abençoar cada dia mais a sua vida, a sua casa, a sua família, amém? Que Deus te abençoe grandemente e que o Senhor te recompense em nome de Jesus, amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, que a comunhão do Espírito Santo venha reinar sobre as nossas vidas, não só hoje, mas todos os dias, amém? Até o nosso próximo vídeo, se Jesus nos permitir.